CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados e desencarnados, para mais uma reunião pública neste sábado, das 17 horas. Já tivemos hoje, pela parte da manhã, a obra social de Antônio de Aquino, começando às 8 horas e findando às 12 horas, atendendo a centenas de famílias, junto com seus filhos, em que, por faixa etária, são encaminhados para as salas de evangelização. As mães também recebem todo o atendimento e o estudo sobre os ensinamentos de Jesus. É sempre um prazer muito grande esse dia de sábado, porque agrega um número bem elevado de pessoas que vêm assistir às palestras, que vêm participar dessa obra social, tanto quanto aquelas pessoas que ajudam, né, os próprios trabalhadores da casa, os médios e todos aqueles que colaboram com contribuição de alimentos não perecíveis, ou mesmo material de limpeza, ou mesmo com roupas, enfim, todos que ajudam a casa, porque todo centro espírita necessita dessa ajuda de absolutamente todos. Nós, como já tem sido dito em reuniões anteriores, desde o início do ano, que nós já estamos aqui na sede nova, está muito bonita. Convidamos absolutamente todos aqueles que puderem para vir visitar, para vir conhecer a casa. Não apenas para conhecer, mas também para participar dos estudos que a casa oferece. Muitas pessoas vêm apenas para as reuniões públicas e se consideram espíritas. E nós costumamos dizer que a pessoa, para poder se considerar verdadeiramente um espírita, ele não apenas deve comparecer às reuniões públicas e receber passes, mas também frequentar os cursos que a casa oferece. Não apenas frequentar os cursos, mas praticar aquilo que está aprendendo, aquilo que está sendo transmitido, né? A doutrina espírita, ela na realidade, ela não ensina absolutamente nada. O que ela faz é transmitir os ensinamentos de Jesus, por intermédio da doutrina de Allan Kardec. Então, quem ensina é Jesus. Ele é o nosso mestre e ele é o nosso guia. E a ele nós devemos toda a honra de poder estar aprendendo, e graças àqueles que conseguem e que estão seguindo os seus ensinamentos. O nosso estudo de hoje, ele é do Livro dos Espíritos, nas questões 132 e 133. Quem vai fazer a palestra é o nosso querido irmão Irlan Medeiros, trabalhador da casa. E no momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã Rosana Oliveira, também trabalhadora da casa, e vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, nos itens 6 e 7. Eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, que nos diz: haverá falsos cristos e falsos profetas? E o item 6 nos diz:
Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Querido Mestre Jesus, aqui estamos em seu nome, Mestre, lhe agradecendo a oportunidade de estarmos nesta casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais um dia de estudo dos teus ensinamentos. Agradecemos também a toda essa espiritualidade amiga, bondosa, que tem como dirigente espiritual Altivo Panfiro, e todos os espíritos como Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. A todos esses bons espíritos que sempre se fazem presente nesta casa, nos trazendo harmonia, nos trazendo os fluidos e energias que tanto viemos buscar, que nos protege. Pedimos a Ti, Mestre Jesus, mas, sobretudo, pedimos ao Pai que possa nos permitir dar por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, questão 132, Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos então respondem: Deus impõe-lhe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para aí executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que, correndo para a obra geral, ele próprio se adianta. São 17 horas, eu passo a palavra para o nosso irmão Irlan. Que Jesus lhe abençoe. Uma boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo envolva todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aqueles também que estão a nos assistir pelos meios de comunicação hoje existentes. Conforme nosso irmão falou, o assunto que nos traz hoje, o Livro dos Espíritos, ele está contido na parte 2 do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele foi dividido em 4 partes, que cada parte originou um livro. Essa parte segunda, ela originou o Livro dos Médiuns. E o assunto que Kardec aborda aqui vai falar sobre a encarnação dos espíritos. E mais especificamente, essa questão 132, que nosso irmão trouxe, ela fala do objetivo dessa encarnação. Porque Kardec começa a pensar,
que objetivo tem o espírito encarnar, vir à matéria? Por que motivo? Qual é a finalidade disso? Porque nós já sabemos que espíritos vão evoluindo para chegar até o estado puro, e aí não precisa mais encarnar, viver na espiritualidade. Se precisa viver lá, por que tem que vir ao corpo carnal para depois viver lá? Não poderia desenvolver, evoluir lá mesmo? Então são questionamentos que Kardec fazia e que a gente pode fazer também para poder compreender essa necessidade, esse porquê de ter que encarnar. E a gente pode tomar por base para compreender isso, porque a questão já nos diz aqui, que é a perfeição. O espírito, o objetivo dele encarnar, uma das, que são dois objetivos. O primeiro é chegar à perfeição e o outro é participar da obra da criação. Então, esse primeiro objetivo, que é chegar à perfeição, a gente pode tentar compreender de uma forma daquilo que a gente já tem conhecimento no nosso mundo aqui, no nosso mundo do dia a dia, que é exatamente o trato dentro do contexto familiar. Vemos os pais, quando vamos ver de uma ótica de uma família equilibrada, onde os pais desejam o bem para os filhos, quer o progresso deles, que eles se desenvolvam. O que esses pais vão fazer quando essa criança nasce? Ela não tem condições de sobreviver sozinha. Ela precisa do alimento para se desenvolver, progredir fisicamente. Ela precisa da escolaridade que mais tarde os pais vão impor a elas, para que elas se desenvolvam intelectualmente. Esse é o objetivo dos pais para com os filhos, ver os seus filhos progredirem. E vemos que não é diferente na espiritualidade. Deus, como pai, nessa figura paterna que se dá, ele está preocupado com os seus filhos, com as suas criações, de que se desenvolvam, progridam. E isso é uma lei que está em todo o universo. Nós vemos isso em toda a criação de Deus, a lei de progresso. Então todos vão progredir. No reino mineral, reino vegetal, animal, a gente vê o progresso de todos. E não é diferente para a nossa vida aqui, carnal, que ela é exatamente uma réplica do que é no mundo espiritual. Então esse sentimento que os pais já têm pelos filhos, de que eles progridam, vai cuidar, e aí podemos ver da seguinte forma: dentro dessa família nascem gêmeos. Então são individualidades diferentes ali, crianças diferentes. Só tem a sua semelhança física, mas em termos de sentimentos são diferentes. E o que vai acontecer com essas crianças? Os pais vão dar alimentação. Essas crianças vão ter os seus gostos. Uns vão comer de tudo, outros vão escolher o que comer. E vai uma dessas crianças, desses gêmeos, vamos tratar em cima desses dois. Um vai se alimentar bem, o outro não. O que isso vai ocorrer? Qual é a consequência? Um vai se desenvolver fisicamente bem e o outro não. Na parte intelectual, os pais colocam na escola. Essas crianças vão ter que estudar, é imposto a elas. Ali a escola para que elas aprendam, tenham conhecimento. Dentro da escola, essas crianças vão estar sujeitas a regras
regras que tem dentro daquele ambiente ali, de convivência, mas principalmente de avaliação. Dentro de um ano letivo, vão ter 4 avaliações para essa criança. E essas 4 avaliações, ela tem que seguir as regras ali, porque vai determinar que, ao final do ano letivo, ela precisa de 7 pontos para passar para a série seguinte, ascender uma série ali. Se ela se esforça desde o início, ela vem se esforçando, mesmo tendo dificuldades às vezes, né? Podemos pegar aqui uma criança que tem dificuldade de aprendizado, e essa criança que tem a dificuldade, ela se esforçou. Ela já lá no 3º bimestre, ela já atingiu a média para ascender a série seguinte. E a outra que de repente tem até facilidade de aprendizado, não se esforçou. O que ocorre com ela? Ela vai chegar até o final do ano naquele desespero, naquela turbulência de que eu preciso de nota para poder passar. Essa mesma criança gerou a perturbação para ela. Enquanto que a outra que tinha dificuldade, se esforçou, ela já conseguiu o objetivo, que era chegar aos 7 pontos para poder passar para a série seguinte. Se a gente encarar desta forma, dentro do mundo espiritual, é mais ou menos isso que ocorre. O espírito, ele vem para a vida como se fosse uma criança. Na questão de número 190 do livro mesmo dos Espíritos, Kardec faz exatamente essa pergunta aos espíritos, onde ele diz assim: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E a resposta é: o estado da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas eclode, ela se ensaia para a vida. Então vemos aqui que o espírito se assemelha a uma criança no seu estado, né, corporal. Nasce como? Simples e ignorante. Simples na compreensão de que ela é una, é algo único ali, é uma unidade. Não existem partes compondo ela. Essas partes que vão compor esse espírito, essa criança, são no transcorrer do seu progresso, aonde ela vai adquirindo virtudes, vai deixando os vícios, vai formando um caráter, e aí ela vai acoplando partes a ela. Então, por isso ela é simples e é ignorante. Por que ignorante? Porque nasce sem conhecer, sem saber nada. Assim também é o espírito. Uma criança, a gente vê, né, que ela nada sabe, nem se alimentar, necessita dos pais. E o espírito necessita do seu Criador para se desenvolver. Na ausência do Criador, porque o Criador tem outras tarefas também para fazer, são delegados irmãos mais velhos, que têm condições de conduzir essa criança, de cuidar. Não é assim na vida carnal? Nós temos justamente os irmãos que já têm, né, um discernimento da vida, já tem uma maturidade, vai ajudar aquele que é pequeno, aquele que é um recém-nato. Assim é na vida espiritual. Então os mais velhos vão cuidar dos mais novos. E os pais vão estar ali, colocando as diretrizes para a criança. Essa diretriz da escolaridade, para se desenvolver intelectualmente. Então ela vai ser avaliada e ela vai aprender ali no contexto escolar, ela vai aprender o quê? A se relacionar com os outros. Ela vai aprender que existem regras dentro da instituição e que ela tem que cumprir. Porque quando chega no final do ano, ela foi avaliada aos 4 bimestres, ela não atingiu a meta esperada, que eram os 7 pontos, o que ocorre com ela? No ano seguinte, ela tem que repetir a série novamente. E não é diferente para o espírito. O espírito, ele chega
no seu período de existência ali, quando está encarnado, se ele cumpriu a meta que era esperada dele, nós não sabemos, mas isso se sabe no mundo espiritual. Quem pôde ter a oportunidade de assistir o filme agora recente, o Nosso Lar 2, vê exatamente isso. Existe todo um planejamento no mundo espiritual, ao qual o espírito ele encarna para poder seguir aquilo ali. Se ele segue as metas. Se ele não conseguiu atingir a meta, o que ocorre com ele? Ele vai ter que repetir todo aquele conteúdo ali na próxima encarnação. Assim é com a criança que está na escolaridade. Ela vai repetir toda aquela série que ela não conseguiu se desenvolver o suficiente ali. E pensando nesse aspecto, né, fazendo essa comparação da escolaridade com a questão da encarnação. Aquele aluno que desde o início ali, aquele que teve dificuldade de aprendizado, mas se esforçou durante o aprendizado, chega no terceiro bimestre, ele já tem média para ascender a série seguinte. Do que adiantou, né? Isso vai ser um questionamento de Kardec, com relação à encarnação. Do que adiantou para essa criança ali, ela se esforçar e chegar no terceiro bimestre? Tem a média, mas ela vai ter que passar pelo quarto bimestre. Se ela já tem a média, no entendimento, não precisa mais passar por aquela parte, né? Já pode ascender outra série. Mas e o restante da matéria que ela deixou de aprender? Ainda tem conteúdo para ela aprender. Tem mais uma prova para ela fazer. Tem trabalhos que vão avaliar ela. Assim é na espiritualidade também. A gente precisa cumprir aquilo que foi planejado. Por isso, as vicissitudes da vida, de quando é encarnado. A gente tem que transcorrer todo aquele processo ali que é necessário passar. O que vai acontecer com isso? Assim como na escolaridade, aquele aluno que se esforçou e chegou mais rápido ao objetivo, ele passa a série seguinte. Aquele que não se esforçou, tinha facilidade, ele vai chegar e vai ter que repetir a série. Ele passou pelas mesmas fases de avaliações que o outro que se esforçou. Todos dois são iguaizinhos. Não tem ali bonificações para aquele que se esforçou ou não. Tem sim o mérito que ele adquire. Assim é para o espírito. O mérito que o espírito adquire quando se esforça naquela encarnação ali. Então, é isso que vai determinar aquele que vai chegar mais rápido ao seu objetivo e mais tranquilo, conforme o aluno. E aquele que vai demorar mais tempo, porque todos vão chegar ao objetivo, aquele que vai demorar mais tempo para chegar vai viver mais turbulências, mais nervosismo, porque tem que chegar, tem que alcançar a nota que é necessária para ele passar. Assim é na vida carnal. Aquele espírito que não segue as regras. Que regras são essas? São as leis naturais, as leis de Deus. Então, não seguiu, está se afastando delas, vai demorar mais a chegar ao seu objetivo. Demorando mais a chegar ao objetivo, vai passar por turbulências, por provas, igualzinho um aluno na escolaridade. E é muito semelhante essa parte, ao qual Kardec, inclusive, faz esse paralelo da questão escolar com a necessidade da encarnação no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz esse paralelo justamente para ficar de fácil entendimento para a gente compreender um pouco o mundo espiritual, porque é algo que a gente não vê,
não ouve, né? Exceto aqueles que são médiuns, mas não tem essa compreensão dessa dimensão conforme a dimensão da escolaridade, que o aluno não tem essa noção. A criança, quando está estudando, ela não tem a noção da dimensão daquele aprendizado ali dela. Vamos supor o ensino fundamental. Leva-se 9 anos para concluir o ensino fundamental. A criança não tem essa visão, mas os pais têm. Por isso os pais impõem a elas a escolaridade, para elas se desenvolverem e terem conhecimento e, num futuro, né, poder participar da obra familiar ali, da constituição familiar, trabalhando, tendo seus proventos, ajudando os irmãos. Por isso os pais buscam o progresso ali dos filhos. É instintivamente, às vezes não tem nem consciência do que está fazendo isso. É do próprio espírito que já vai buscando passar isso para os filhos. E assim age o Criador para conosco, nos dando condições, como espíritos ali, ainda necessitando encarnar, são espíritos que ainda estão na infância espiritual. Não tem uma visão ampla do que vai acontecer depois dessas séries de encarnações que tiverem. Né? E aí a gente chama de reencarnação esse processo de retornar. Mas nesse contexto, Kardec está tratando apenas da encarnação. Tá? Então, a encarnação vista como o quê? Uma necessidade do espírito para ele progredir. Assim conforme a escola é uma necessidade para a criança desenvolver o seu intelecto, progredir intelectualmente. Então, na escola, ela não vai apenas 1 ano e não precisa ir mais, aprende tudo em 1 ano. Para o espírito é a mesma coisa. Em uma encarnação só, ele não aprende tudo. Ele precisa várias vezes, né? Como se cada encarnação fosse correspondente a uma série, digamos assim, para o aprendizado. E na questão 132, Kardec vê justamente esse objetivo da encarnação, né? E a pergunta dele é justamente essa: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da vida corporal. Nisto é que está a expiação. Então, o primeiro objetivo aí que falamos é a perfeição. E Deus lhes impõe. Quando fala esta palavra, impõe, nos dá a compreensão de que a gente não tem direito de escolha, né? Parece que foi retirado o nosso livre-arbítrio. E na realidade não é isso que ocorre. Se a gente compreender da forma dali da criança, né, quando os pais vão colocar na escola, os pais estão impondo a escolaridade para a criança. Por que os pais impõem? Porque é necessário, é uma necessidade. A criança, ela tem condições de escolha? Não. Ela ainda não tem o discernimento do que é o certo, do que é o errado. Ela ainda não tem o discernimento daquilo que ela pode ou não pode. Então precisa de alguém que tenha uma maturidade para escolher por ela. Quando ela chega a uma fase da idade onde já tem uma certa maturidade, ela começa a ter as suas escolhas.
E aí ela vai responder pelas escolhas dela. E assim são para os espíritos. Os espíritos ainda no momento em que desejam, que necessitam, aliás, né, se desenvolver, sair da infância espiritual, porque é um período muito longo, a gente não tem noção, eles necessitam de que o Criador interceda por eles, ou aqueles irmãos mais maduros intercedam. Nós temos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente pode considerar como um irmão mais velho, que cuida da gente, que intercede por nós, aonde ele é o governador do planeta Terra, né? Então esses espíritos crísticos, que não é ele sozinho, eles gerenciam toda uma galáxia, e cada um tem as suas responsabilidades. Assim conforme dentro da família, ali os filhos vão gerenciando para os pais, uma família grande, né? Vão gerenciando ali para os pais a conduta dos outros menores, para que os pais possam trabalhar, executar outras tarefas. E na questão da escolaridade, essas crianças vão passar pela expiação, assim conforme o espírito na encarnação passa pela expiação. E são justamente as provas as quais elas vão passando no período escolar, assim conforme o espírito vai passando pelas suas dificuldades, porque o espírito, ele quando vem a sua existência, ele é igualzinho um bebezinho, ele ainda está aprendendo, ele ainda não conhece nada, ele vai vivenciar apenas os instintos, e ele vai começar a desenvolver instinto de que na hora de mamar, que tem uma mamadeira, instintos que ele vai percebendo e que está na hora dele se alimentar. Aquela figura que está sempre perto dele, falando papai, mamãe, ele vai começar a fazer associações. E ao desenvolver, vai começar a viver também as sensações. Que sensações dos nossos sentidos? Ele vai enxergar e vai ter noção daquilo que está vendo, vai ouvir, vai compreender, vai aprender o tato, ele vai desenvolvendo isso gradativamente. Assim é para o espírito. O espírito também ele vive os momentos dos instintos, instinto de sobrevivência, que é, se a gente olhar para o reino animal, todos têm o instinto de sobrevivência ali também, e a gente que é do reino hominídeo, a gente também tem esses instintos. Temos as sensações, e ainda vivemos nessas sensações. Nós estamos como homens para nos humanizar, para a gente desenvolver a humanidade. E como a gente vai desenvolvendo isso? É desenvolvendo os sentimentos, que ainda é muito confuso para nós. Nós ainda não sabemos lidar com os sentimentos. Quando Jesus vem e resume as leis de Deus em duas, e que ele diz que é a lei de amor, o amor que nós compreendemos ainda é diferente do amor que Jesus falou. Então essa compreensão nos falta ainda. A gente vai desenvolvendo o nosso amor à medida que a gente vai se desapegando às coisas materiais, ou seja, a carne. E isso é algo que é gradativo, conforme é para a criança o seu período de ensino fundamental, que precisa de 9 anos. Para o espírito é preciso vir encarnando sequencialmente, tentando na carne, para lidar com essas emoções e desenvolvê-las.
uma pergunta, né, que às vezes nos cabe também. O espírito, ele pode, né, no mundo espiritual, se desenvolver, coisa que falei no início, né? Por que ele não pode se desenvolver somente ali? Porque ali ele vai tendo as teorias, ele vai tomando conhecimento das coisas. E para desenvolver seus sentimentos, ele precisa estar na matéria, ele precisa das provas conforme o aluno. Na questão de número 230 do Livro dos Espíritos, Kardec faz exatamente essa pergunta. E ele nos traz assim: o espírito progride no estado errante. Estado errante é o quê? É na erraticidade. Erraticidade é o mundo espiritual. Enquanto o espírito está lá, ele progride. E os espíritos respondem: pode melhorar-se muito, sempre conforme sua vontade e seu desejo. Porém, é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, ele coloca em prática onde? Na vida carnal. É aqui que ele pratica o que ele aprende lá. Novamente trago, né, a cena, o filme, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, quem teve oportunidade de assistir. É exatamente isso. Toda uma programação que se faz lá, o espírito tinha todo o conhecimento do que ele tinha que fazer. Então, teoricamente, ele sabe exatamente o que precisa fazer. Mas quando ele vem para a prova, vem executar, o que acontece? Ele cai novamente. Ele já era um espírito que vinha caindo. E ele cai novamente. É idêntico ao aluno que quando vai para a prova, ele estudou tudinho, ele sabe a teoria. Na hora o nervosismo, o medo de errar, dá um branco e ele esquece toda a prova e ele sabia todo o conteúdo. Muitos de nós já passamos por isso, né? Na escolaridade. E assim ocorre com o espírito também. É justamente na hora da provação, na hora que ele está na carne, é que ele balança por causa de quê? Dos sentimentos que ainda não foram desenvolvidos, para ele aprender a lidar com a matéria. Porque esses sentimentos são da essência do espírito e não do corpo carnal que a gente está. E a questão de número... ainda tem aqui, né? Tem o segundo objetivo, a 132. Porque o primeiro é a perfeição. O segundo objetivo é justamente para que ele... Diz aqui, a encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. É para executá-la que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para aí executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, esse espírito ele vai participando com as suas ações da obra da criação. De que forma? Da mesma forma lá que eu falei do aluno. O aluno, ele está estudando, ele está participando de uma forma pequena para a construção da família. O irmão mais velho que cuida dele está participando ali da constituição da família para eles. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que isso nós espíritos somos co-criadores em um plano menor. É exatamente esse conteúdo dentro dali do contexto familiar. As crianças, elas são co-criadoras num plano menor, porque elas têm as suas responsabilidades ali de estudar, a partir do momento que já tem algumas responsabilidades que aprendeu na escola,
algumas regrinhas, ela já começa a ajudar a fazer algumas coisas em casa. Isso é uma participação na criação familiar. Assim são os espíritos na criação do universo. Nós temos o co-criadores em um plano maior. Já vimos Jesus, né? Os espíritos crísticos são co-criadores de um plano bem maior, bem mais amplo. Enquanto nós estamos apenas aqui, ainda na instituição família, participando disso. Mas, de certa forma, nós estamos participando para o progresso também do planeta. Se a gente olhar bem detalhadamente os nossos comportamentos, as nossas responsabilidades com as coisas da natureza. Vamos ver a nossa participação assim. Uns participam, outros não. E na questão de número 133, são duas questões, né? 133 e 133A, ou a pergunta, né, principal ali e uma subpergunta que Kardec faz aos espíritos, em cima dessa primeira ali que é a principal. Ele vai perguntar aos espíritos: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? A resposta: todos são criados simples e ignorantes, instruem-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes sem a tribulação e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Ou seja, voltando ali à questão do aluno, né, da escolaridade. Aquele aluno que atingiu desde o início, se esforçou para atingir a meta, os 7 pontos, para poder passar para a série seguinte. Ele ainda está sujeito a cumprir o ano letivo. No 3º bimestre ele já conseguiu, mas ele tem que chegar até o 4º, conforme falei anteriormente, né? E a mesma coisa acontece para o espírito. Ele passa pelas tribulações, as lutas da vida corporal, mas ele tem que concluir a sua existência. Nós não sabemos, né, quanto tempo é a nossa existência em cada encarnação, mas nós temos que cumprir aquilo que foi pré-determinado no mundo espiritual. Quando a gente vem à carne, a gente tem que cumprir esse período. E durante esse período nós vamos ter as vicissitudes da vida, né? Vamos ter as turbulências, as dores, os sofrimentos. Tudo isso faz parte do aprendizado, para que se venha se desenvolver gradativamente, assim conforme o aluno na escola. E na questão seguinte, né, que ele faz uma pergunta em cima dessa. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isto não os isenta das aflições da vida corporal? E a resposta que os espíritos dão é: chegam mais rápido ao objetivo. E além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições ele possui, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que decorrem desses defeitos. Então, a pergunta que Kardec faz é justamente essa, né? De que adianta o espírito ter seguido o caminho do bem desde o início, se isso não isentou ele das aflições, das provas? É idêntico
idêntico para o aluno, né? Do que adiantou aquele esforço todo no início, se não eximiu ele do restante do período que ele precisava concluir. Qual é? Por que isso? E é justamente nessas imperfeições que nós temos, no caso do aluno, é ainda a falta do conhecimento ali, né? Ele precisa passar por aqueles momentos, mas nos espíritos, no mundo espiritual, a gente falando, nós precisamos nós vamos desenvolvendo nossos sentimentos e com isso vão diminuindo as nossas imperfeições. Imperfeições essas que estão muito ligadas ao estar na prova, né? Estar na carne, aonde a gente tem os desejos, as paixões que normalmente geram para a gente essas imperfeições e que vai fazendo com que a gente cada vez mais atrase o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, assim conforme o aluno. Se aquele que se esforçou chegou rapidamente ao objetivo, aquele que não se esforçou, que queria ir para a escola, mas queria ficar brincando, conversando, jogando bolinha de papel no outro, perturbando aos outros que queriam estudar. E com esse, ele vai ter que passar pelas provações, né, as provas. E aí vem justamente, não se dedicou, não estudou, o que acontece com ele na prova, na hora da prova? Vem aquele desespero, o nervosismo, e aí sabe que no ano seguinte vai ter que repetir a escolaridade. Assim é para o espírito, né? Então ele vai, aos poucos, desenvolvendo esses sentimentos, progredindo, e com isso vai diminuindo essas imperfeições que ele tem. E que imperfeições são essas? Assim conforme na escola tem regras para serem cumpridas, na vida do espírito, na vida espiritual, existem regras para serem cumpridas. Que regras são essas? São as leis divinas. A partir do momento que o espírito ele se afasta dessas leis, ou por rebeldia não quer cumprir, ou por falta de conhecimento não as cumpre, ele vai ter que passar pelas provas, porque é dado a ele as condições dele ter o conhecimento, e aí ele saber trabalhar com esse conhecimento. Aí sim está o livre-arbítrio dele, são as escolhas. Aquele que já tem o conhecimento do que é o certo e do que é o errado, e escolhe fazer o errado, a responsabilidade dele é diferente daquele que não tem conhecimento e fez o errado. Todos dois erraram, mas as responsabilidades são diferentes. E isso Deus sempre está a observar. Um exemplo disso, Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos mesmo, é de um espírito que atenta, né, contra as leis de Deus. A lei diz lá, uma delas, não matarás. A lei não diz que é não matará B, C ou D. Ou seja, toda a criação, vegetal, animal, o homem, não matar. Isso diz a lei. Nós ainda matamos animais? Matamos. Mas aquele que mata por prazer, de caça, de estar caçando, a responsabilidade dele é diferente daquele que mata por um atropelamento. Daquele que mata
que às vezes não viu e deixou algo cair em cima, como animais de estimação que temos às vezes. Então a responsabilidade é diferente. E Kardec traz isso justamente com um espírito que cometeu suicídio, atentou contra a sua própria vida, ou seja, ele matou. Esse espírito, o que acontece com ele? Ele não chegou a concluir o seu objetivo, igual o aluno no ano letivo. Ele ficou reprovado, ele volta na próxima existência tendo que passar por essa aprovação. A aprovação dele foi o quê? Ele tentou o suicídio. Exatamente na idade que ele cometeu o suicídio na existência passada, vamos supor, aos 40 anos, quando ele chega na próxima existência, exatamente aos 40 anos, ele é tentado novamente a passar pelo suicídio. Aí está a aprovação dele, vem para a prática. E ali ele é tentado, seja por questões de relação familiares, por questões de trabalho, por questões financeiras, não importa. Ele vai ser tentado novamente a tirar a vida. Se ele resistiu, é igual ao aluno que passou de ano, ele ascende. Mas se ele não resistiu, comete novamente o suicídio. Ele volta novamente, exatamente naquela idade ele vai tentar de novo. E se ele continuar errando, continuar nesta forma, igualzinho um aluno na escolaridade, continuar repetindo o ano, na escola o que acontece? Digo no ensino público, né? No particular é um pouco diferente, mas ensino público, normalmente esse aluno é ajudado. Ajudado de que forma? Não, vão dar um trabalho a ele, vão ver em que ele se desenvolve mais, vão dar trabalhos naquilo ali que ele se desenvolve mais. Na vida espiritual não é diferente, ele é ajudado também. E de diversas formas. Pode ser que esse espírito venha com limitações na próxima existência para ele não lembrar, né, venha com limitações mentais para ele não lembrar do fato que ele cometia anteriormente. E ele não cometer novamente. Pode ser que de tanto ele errar, ele nasça sem algum dos membros, seja os braços ou seja as pernas, para evitar que ele cometa aquele ato que vem reprovando ele nas outras existências. Então são várias situações que podem ocorrer, dei exemplo algumas aqui, né? E isso a gente não pode ter dúvida da misericórdia divina, porque nesses momentos desses espíritos que vêm errando nas encarnações e repetidamente, é a ação da misericórdia divina que vem para ajudá-los, limitando eles numa existência corporal, para que eles não cometam, né, novamente os erros que haviam cometido. Existe uma variedade muito grande de possibilidades, estou trazendo umas, né? Mas essa misericórdia divina, a gente não pode ter dúvida de que a misericórdia de Deus, ela é justa. E a justiça de Deus, ela é misericordiosa. A gente não pode ter dúvida disso, porque Ele sempre está a olhar por cada um de nós, assim conforme os pais estão a olhar por cada um dos filhos. Não importa se os filhos são rebeldes ou se são comportados ali do jeito que os pais desejam. Os pais sempre vão ter o olhar para eles de que quer o melhor, de que eles progridam, de que eles consigam também chegar a um momento de ter um trabalho, de ter algo que eles possam ter de produtivo para ajudar o contexto familiar. E esse é o objetivo de Deus para com todos nós, para que a gente também participe da obra grandiosa,
Mas para isso, primeiro, a gente tem que se aperfeiçoar, chegar a um estado de perfeição. E é somente através da encarnação que nós chegamos lá. Através, não de uma encarnação apenas, né? Porque a encarnação, ela a gente tem que ver como ela um plano maior, né? Conforme é a escolaridade para o aluno. Vamos dizer aí que a encarnação seria como a escola, né? Então existem vários anos para você estudar e se formar. Cada período de férias do aluno, chega o final do ano letivo, e está um período de férias para depois começar outro ano letivo, esse período de férias aí é como o momento que o espírito tem na espiritualidade. Desencarnou, ele está lá, vamos supor, né, que seria uma férias. O espírito não vai estar lá brincando, se divertindo conforme o aluno, né, mas vai estar aprendendo, refletindo pelas questões que ele passou na existência passada. Se ele foi bem sucedido ou se não foi bem sucedido. O que deve fazer para melhorar-se. E aí vem todo aquele planejamento reencarnatório, conforme falei anteriormente do filme, né? E aí o espírito novamente vem à carne para tentar lidar com essas dificuldades que ele tem. Ou às vezes lidar com aquilo que ele ainda não conhece e ele vai aprender. E me faz lembrar também, para a gente ter essa compreensão, né, da encarnação, da obra, da perfeição, né, da perfectibilidade que nós devemos alcançar, me faz lembrar aqui de uma orquestra sinfônica, né? Vamos colocar ali um maestro que tem todo o conhecimento da musicalidade, da harmonia. O maestro, ele para construir uma sinfonia, uma sinfônica, né, uma orquestra, ele precisa de músicos. Esses músicos precisam dos instrumentos para que eles produzam uma música harmoniosa. Se a gente olhar esse maestro como Deus, maestrando tudo, dirigindo tudo, a orquestra como sendo o universo, aonde todos nós estamos inseridos, os espíritos, os músicos, e que esses músicos necessitam de um corpo físico, que é os instrumentos dos músicos. Quando esses músicos começam a seguir toda a regência do maestro, exatamente como ele está pedindo, nós vamos gerar uma harmonia, uma sinfonia harmônica, onde é maravilhoso ouvir uma bela música, né? Onde todos tocam exatamente aquilo que o maestro está pedindo. Basta um músico ali, um músico, destoar, ele já atrapalha um pouco a harmonia da sinfonia. No universo não é diferente. Ele é mais harmônico do que perturbado, mas existem as perturbações. Tipo um músico só que esteja ali tocando de forma equivocada, de forma errada do que o maestro está falando, ele não vai destruir toda a harmonia da música, da orquestra, mas ele vai gerar uma perturbação ali que vai destoar. E assim somos nós no universo. Quando não seguimos a regência do maestro, a regência de Deus, nós destoamos um pouquinho e geramos uma perturbação no universo. Mas essa perturbação que nós geramos, graças a Deus, a grande maioria, ainda é por ignorância.
porque nós ignoramos ainda o que fazer, o que é o certo, o que é o errado, em muitas situações. Mas é só a gente seguir os ensinamentos do Cristo e olhar para as leis divinas que a gente vai saber como se conduzir, saber discernir de forma mais, não sei se a palavra certa seria inteligente, né? Mais sábia, de uma forma mais sábia, conduzindo a nós mesmos para ajudar na criação do universo. Agradeço a todos este momento e que nosso Senhor Jesus Cristo envolva todos os corações, né? E muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Irlan pelo estudo e, chegado ao segundo momento, que é o momento do passe, pedimos a gentileza aos mestres para se posicionarem. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de chegarmos a este momento do passe e lhe pedimos, Mestre, a permissão para que os espíritos bondosos que estão presentes nessa casa possam, pelas mãos dos médiuns, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Assim, Mestre Jesus, pedimos a autorização para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe. Hoje estamos refletindo sobre o capítulo do Evangelho em que Jesus nos recomenda atenção, pois haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos no item, numa passagem de João, em que o Mestre recomenda aos nossos corações que não acreditemos em todos os espíritos, que nós possamos perceber se são espíritos de Deus. E como é que nós vamos identificar essa questão dos falsos profetas? Kardec vem aqui nos trazendo uma explicação, e é interessante porque ele aborda o tema dizendo, muitas vezes as pessoas falam que pode ser um grande problema nós buscarmos essa questão dos fenômenos espíritas, como se dessa forma nós dessemos ainda mais brechas para que espíritos não conduzentes com o bem, né, espíritos inferiores, possam vir mistificar, enfim, nos tirar aí do caminho do bem. E como é que nós vamos observar isso? E aí Kardec mostra que a doutrina espírita vem fazer justamente o contrário, pois a doutrina ela se baseia num estudo, numa pesquisa, num método científico, para que nós possamos aprender os fenômenos de comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. Assim como a ciência, ele dá como exemplo a astronomia, a física, a química, vai ensinar para a gente o que acontece ali, as leis que regem os fenômenos materiais. O estudo da doutrina também vem nos esclarecer o que rege, né? Quais são os critérios que regem as questões do mundo espiritual. Então, nós vamos reconhecer se um espírito é de Deus ou não, não pela forma que fala,
né? Não pela maneira como se apresenta, ou pelo nome que se dá, muitas vezes se apresentando como uma pessoa importante, mas nós vamos reconhecer se um espírito é de Deus, ou seja, se é um bom espírito, pela sua essência, pela essência da sua mensagem, por aquilo que traz na sua fala. É interessante a gente lembrar que um espírito superior, um espírito benfeitor, jamais vai trazer uma mensagem que possa nos desequilibrar, que possa intensificar os nossos medos. Pelo contrário, um bom espírito sempre vai trazer uma mensagem, seja através da psicografia, da intuição, da inspiração, de que forma for. Mensagens que nos pacificam, que nos consolam, mensagens que nos ajudam nesse despertamento da consciência, no nosso crescimento espiritual. E por isso a importância de nós estudarmos de forma regular e contínua, para que a gente possa aprender a ter esse tipo de discernimento. Então, que fiquemos aqui com a recomendação do Cristo, né, com as explicações de Kardec, e que Jesus possa continuar abençoando os nossos esforços. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Rosana pela sustentação do passe e vamos agora passar a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Bem, já foi feita a leitura pela manhã e vamos então à prece final. Mestre Jesus, agradecidos somos pela sua presença, porque tu disseste que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, tu estarás presente. Agradecemos aos guias espirituais que sustentam o pilar e amor desta casa. Agradecemos ao nosso Deus Pai. Agradecemos a todos os guias trabalhadores pela oportunidade, pela harmonia, pelos fluidos e energias que aqui recebemos. Chegando ao final de mais esta reunião, pedimos, Mestre, que nos acompanhe, que nos leve de volta aos nossos lares, com a proteção dos guias espirituais, com a bênção do Pai e com a sua bênção, Jesus. Assim, pedimos a sua permissão, em nome do nosso amor, em nome do amor que sentimos por ti, Jesus, mas principalmente em nome do amor que sentimos pelo Pai, a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Agradecemos a presença de todos e aqueles que, porventura, sentirem necessidade do atendimento fraterno, permaneça sentado em seus lugares, que o médium irá atendê-los. Tenham todos um excelente